Obrigado também ao pessoal da Adventura, né, Fernando e a equipe toda aqui por nos receber. Hoje a gente vai falar sobre Tracking Light, como vocês sabem. Mas eu vou me apresentar um pouco rapidamente, eu acho que alguns me conhecem, alguns já assistiram ao workshop nosso, né? Mas eu gosto de passar sempre uma introdução para a gente meio que organizar o conhecimento de todo mundo, e aí a gente entra no workshop. Esse workshop a gente vai dividir em basicamente duas partes. A primeira parte, que é mais conceitual, teórica e etc. E a segunda é, de fato, onde a gente vai ver os equipamentos, ou mostrar os equipamentos que eu tenho na mochila. Vocês vão ver que nessa mochila aqui, pequenininha, ela está fechada só para vocês não verem mesmo, mas ela tem um equipamento para 5 dias de tracking autossuficiente, né, nessa mochila pequena. Então, assim, é para mostrar que dá para fazer diversas coisas, mas a gente tem que entender como fazer e por que fazer, né? Outro ponto fundamental aqui é o seguinte: é só levantar a mão aí para qualquer pergunta. A ideia é a gente conversar de fato. Eu vou trazer esse conhecimento para vocês, mas a ideia é tirar as dúvidas todas. Bom, de forma... Opa, passando rápido. Onde acabou? Agora está meio esquisito. Bom, Fernando, como é que eu passo um a um? Ele vai no meio do caminho aqui, sei lá como é. Ou você ajusta aí. Bom, rapidamente me apresentando, eu sou o Pedro, e ali embaixo, daqui a pouco vai aparecer o Kiko, meu sócio. A gente está nesse mercado aí desde 98. A gente começou a trabalhar com equipamento mesmo em 2001, quando a gente trouxe a Deuter para o Brasil. Então, a gente trouxe Deuter, Cito Summit, na época Princeton Tech e várias outras marcas. E em 2010 a gente passou as marcas, enfim, a distribuição passou a ser da Náutica, a gente fez uma parceria com eles, e a gente passou a fazer a gestão das marcas, que a gente já fazia, só que a gente passou a não distribuir de fato. E aí vieram outras marcas, Camelback. Hoje a gente faz a gestão da, não só Deuter, Cito Summit, mas a Camelback, a Aztec, a Leo Foods, a Snake, uma série de outras marcas, junto em parceria com a Náutica. Tá? Então, só uma introdução. E qual foi a ideia de criar o Gear Tips? A gente sempre trabalhou muito dando treinamento nos pontos de venda. Por quê? Porque a gente sempre falou de equipamentos técnicos, né? Você falava de Deuter, principalmente no começo. Deuter é uma marca que é um produto caro, mas porque tem uma série de atributos, de tecnologias envolvidas, então a gente sempre deu muito treinamento nos pontos de venda. Só que em algum momento a gente começou a perceber que só isso não bastava, porque com o advento aí de Google, YouTube, blogs, etc., a gente passou a ter as pessoas pesquisando antes de ir para a loja. Então a gente resolveu se aproximar mais do consumidor final, iniciando os workshops. Então a gente começou a fazer esse tipo de workshop em 2016. Eu estava contabilizando agora, de 2016 para cá, a gente já treinou quase mais de 5 mil pessoas já pelo Brasil afora. E aí a gente tem workshops de diversos temas diferentes, mas sempre falando de equipamento, ou de tecnologia em equipamento, para trazer o nosso objetivo é trazer conhecimento para que a decisão de compra seja facilitada, para que a gente de fato entenda sobre o equipamento que a gente pretende adquirir em algum momento e essa decisão fique facilitada, porque você vai entender de fato a tecnologia por trás e vai poder ter uma escolha mais adequada. Então, para até não ser o Pedro da Deuter ou o Kiko da Deuter, a gente começou a se afastar um pouco disso, criando o Gear Tips. Então a ideia foi o Gear Tips. E por que que a gente escolheu essa engrenagem? Porque não tem a ver com nada de acampamento, caminhada, é um logotipo bem diferente. Gear, em inglês, vai ser engrenagem, marcha ou equipamento, e o Tips são dicas, nesse caso. Então são dicas de equipamento. E a engrenagem é porque a gente entende que precisam de 3 engrenagens muito bem azeitadas e alinhadas para que a gente consiga desenvolver as atividades de aventura aqui que a gente está falando, né? Ou qualquer outra, que são, primeiro ali é o condicionamento físico e mental. Isso é de cada um vai ter que ir atrás do seu condicionamento físico e do seu condicionamento mental. A parte ali de habilidades e conhecimento também vai ser adquirida por cada um. Vai ser a experiência mesmo de você ir fazer caminhada, acampar e etc. Também vai ser de cada um. E aonde a gente consegue agregar e trabalhar de fato é aquela engrenagem central, que é a parte de tecnologia e equipamentos. Então daí veio o Gear Tips para isso. Então a gente criou o canal e etc. e continua fazendo esses workshops aí Brasil afora. Tá? Então Gear Tips, Foi que começou de novo esse negócio. Ó, Fernando, vou precisar da sua ajuda de vez em quando, hein? Cadê o Fernando? Bom, a gente tem
a gente estruturou todos esses workshops que a gente faz como workshops de trekking. E a gente subdivide esses workshops para, obviamente, conseguir ter um aproveitamento aí bom, porque os temas são muito longos, apesar de parecerem simples. Aqui eu gosto de colocar só essa parte para mostrar o que a gente fala, né? Então a gente tem um workshop de mochilas, do sistema de dormir, então a gente já falou de saco de dormir, de isolante térmico, de abrigos, que aí vão ser barracas e todo outro tipo de abrigo que a gente tem, seja saco de bivac, rede de camping, etc. A parte de vestuário, calçado, equipamento de cozinha, comida, ou seja, tudo isso aí a gente tem um workshop. E ali aqueles últimos a gente tem com parceiros, então a parte de orientação e navegação, primeiros socorros e mínimo impacto a gente sempre tem parceiros. A gente já trouxe aqui, por exemplo, na loja a Samantha Chu, que é do Wilderness Medical Associates International, que fala dessa parte toda de primeiros socorros em áreas remotas e etc. Bom, então, isso aqui é só para a gente dar essa introdução inicial e mostrar o que a gente faz por aí. Esse agora vai mais fala. Bom, eu gosto de começar todas as apresentações mostrando essa imagem, na verdade é uma imagem da Goethe que fala dos sistemas de ventilação, mas muito mais para mostrar o fundo ali. O fundo vocês veem assim, diversas atividades de montanha. E o importante é sempre a gente entender que existem equipamentos diferentes para cada uma das atividades de montanha, mesmo sendo atividades de montanha. Quando você vê aqui, eu tenho dois tipos de cara fazendo uma caminhada nessa montanha. Um cara que está indo mais rápido, mais leve, justamente ele está fazendo um tipo de atividade, e o outro que está fazendo um trekking mais, enfim, tradicional, você vê que ele está com a mochila mais pesada, bastante caminhada, etc. Então, você tem equipamentos diferentes para as atividades diferentes. Então, você tem a escalada, o esqui, no caso aqui no Brasil não tem, mountain bike. Então, você tem diversos tipos de atividade de montanha. Então, essa ilustração é para dar esse entendimento de que a gente precisa de equipamentos diferentes para atividades diferentes. Então, uma pergunta que a gente ouve muito, as lojas ouvem muito, escutam muito é: eu quero uma mochila, mas para tudo. Eu quero um saco de dormir, mas para tudo. Assim, o que vai servir para tudo? Nada, na realidade. Que eu posso ter, de repente, um saco no meio do caminho ali que vai servir para muita coisa daqui para baixo, mas daqui para cima não vai servir. Eu vou ter uma mochila semi-cargueira, tá, eu posso usar como uma mochila de ataque, de repente, mas se eu precisar levar muito equipamento, ela já não vai servir. Então, assim, que tipo de atividade a gente faz? Essa é a grande questão. E se a gente faz muitas atividades diferentes, a gente vai precisar de equipamentos diferentes também, consequentemente. Tá? Bom, indo à frente, eu não comecei no Trekking Light ainda, vocês já perceberam, então eu estou dando as definições iniciais para a gente afunilar e chegar no Trekking Light. Quando a gente fala do trekking de uma forma geral, a gente gosta sempre de colocar a diferença do hiking para o trekking. Tem uma opção de gente que fala uma porção de coisas diferentes, muitas vezes coisas diferentes do que a gente fala, que também estão corretas. Por quê? Porque você tem nomenclaturas em países que são diferentes e significam a mesma coisa. Por exemplo, quando a gente fala do trekking, que eu vou explicar já o que é, na Europa é trekking, só que a mesma atividade nos Estados Unidos é backpacking. Lá você não vai ver o termo trekking. Então, de fato, você tem diferenças ou termos que são sinônimos. Só que para organizar uma linha de raciocínio, para seguir uma linha de raciocínio, para a gente construir esse raciocínio, a gente vai partir das premissas do hiking e trekking segundo o modelo europeu. E eu vou mostrar essas diferenças rapidamente para vocês poderem entender. Então, você vai procurar aí no YouTube, ou em blogs, ou revistas, etc., você vai ver vários desses termos. O hiking e o trekking, mais o backpacking, que é o trekking nos Estados Unidos. Aí você tem hoje, mais recentemente, o true hiking, section hiking, o speed hiking. Então você tem várias atividades, todas elas de caminhada. Já vou daqui a pouco dar alguns exemplos aí. Mas o que está em cima de tudo vai ser sempre o trekking e o hiking.